Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Hoje em especial, dia 7 de março de 2021, eu estou fazendo esse vídeo direcionado para uma pessoa, o senhor João Luiz. Mas o que eu vou falar nesse vídeo serve para todo mundo. O senhor João Luiz ficou internado comigo no Hospital do Servidor no dia 26 de fevereiro. E o pouco que nós conversamos, ele disse para mim que estava apreensivo por causa da cirurgia que ele ia fazer. Uma cirurgia no cérebro, uma cirurgia muito delicada. E ele disse para mim que estava apreensivo, né? Estava nervoso, estava preocupado, lógico. E aí eu fiz uma simples pergunta para ele. Sr. João, o senhor crê em Deus? E ele disse para mim que não. Eu estou fazendo esse vídeo especialmente porque eu quero mostrar para o Sr. João e para você que está aí do outro lado, que talvez não crê em Deus também, e que um dia creu e agora não crê mais, que Ele existe. Embora o que nós vemos ao nosso redor é um mundo mergulhado no caos. E parece que não há um Deus que esteja olhando por nós, que não esteja controlando todas as coisas. Mas eu posso te dizer com certeza, esse Deus, Ele está olhando por nós. Ele está no controle de tudo. Então, esse vídeo é especialmente para o senhor, Sr. João. Estou fazendo ele com muito carinho. Não estou pregando aqui nenhum tipo de religião. Mas eu quero te dizer que Deus, o Evangelho de Cristo, é a verdade absoluta. Não existe outra verdade além da dele. Mas eu respeito a sua crença, seja ela qual for. Então, neste vídeo eu quero falar sobre fé e cura. Estudos dizem que existem vários motivos pelos quais as pessoas ou não acreditam em Deus, ou se um dia acreditaram, deixam de acreditar. E eu quero falar 3 aqui. O primeiro, é muito provável que essa pessoa que é ateia, que não crê em Deus, ou acreditava e deixou de acreditar, ela tenha sofrido algum trauma, uma perda na vida dela, de alguém muito querido, ou essa pessoa era muito bem de vida e de repente perdeu tudo. Então ela deixa de acreditar ou nunca acreditou por causa disso. A segunda hipótese é que essa pessoa um dia frequentou alguma igreja e ela foi decepcionada nesse lugar. E o que acontece muito hoje em dia, infelizmente, é duro dizer isso, mas infelizmente hoje em dia tem muitos pastores emporcalhando o Evangelho, emporcalhando o nome de Deus, o nome de Cristo, tirando a credibilidade deles. Embora isso seja espiritualmente impossível, né? Mas infelizmente tem muitos pastores aí emporcalhando o nome de Cristo. E a terceira opção é que essa pessoa cresceu num lar onde já os pais, os avós, já não acreditavam em Deus. Então isso foi passando de geração em geração. Então essas são 3 hipóteses nas quais as pessoas não creem em Deus, ou criam e deixaram de crer. Então nesse vídeo eu quero falar sobre fé e cura. Então aqui, hoje, eu vou apresentar 3 histórias verdadeiras de fé e cura. Uma está na Bíblia, embora tenham muitas outras. É que não dá tempo de falar nesse vídeo aqui. Mas tem muitas outras histórias de cura na Bíblia e de fé. E eu vou falar uma só. E 2 são histórias da vida real. Então a primeira está lá em Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Eu vou ler bem rapidamente e depois a gente explica. Que diz assim: E quando ele entrou em Cafarnaum, ele quem? Cristo, Jesus. Um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu criado está deitado em casa paralítico,
sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, com soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado foi curado. Antes de continuarmos, gostaria de pedir para você: dê um like no canal, curta este canal, se inscreva no canal, acione o sininho aí das notificações, que toda vez que os vídeos forem postados aqui, você será notificado. E comente aí se você, tudo isso que eu estou falando, que eu vou falar aqui, né, ainda, você acha que é tudo besteira, ou se acendeu uma luz na sua mente. Se você nunca tinha ouvido falar isso, porque infelizmente tem muito pastor pregando muita baboseira por aí, e o evangelho de verdade não tem sido pregado. E esse é o papel desse canal, é pregar o evangelho de verdade. Então ajuda esse canal, tem poucos inscritos nesse canal justamente por isso, porque aqui são pregadas verdades, e a verdade, ela dói. O evangelho, ele não veio para massagear o nosso ego, ele não é um mapa do tesouro para você ficar rico, ele veio para confrontar os pecados da humanidade. Todos nós somos pecadores. Eu não sou melhor que você só porque eu faço os vídeos aqui e entendo um pouco e compreendo um pouco da palavra de Deus. Sou pecador também. Tenho minhas falhas, mas eu escolhi ficar do lado de Deus, de Cristo, e me consertar com a ajuda dele, porque sem a ajuda dele é impossível o ser humano se consertar. Então vamos lá. Quando ele entrou em Cafarnaum, Cristo, um centurião se aproximou dele implorando. Um centurião, naquela época de Roma, era como se fosse hoje um capitão do exército ou um comandante da polícia militar, porque o exército romano era a polícia da época. Então, era um homem de alta patente, né? Um centurião naquela época era um homem de alta patente. Tinha muitas divisas. Então, ele chegou implorando para Jesus. Olha só, Jesus naquela época, ele era considerado pelos romanos e até pelo seu próprio povo judeus como um mendigo. Eles enxergavam Jesus como um mendigo que falava coisas que não tinham sentido. Então, esse centurião, ele cria em Cristo. Ele acreditava em Jesus. E qual o detalhe disso? Ele era um gentil. O que são os gentios? O que é o gentil? É todo aquele que não é judeu. Então ele acreditava em Jesus, ele acreditava que aquele homem podia curar as pessoas. No versículo 6, ele implorou, então ele se direcionou a Jesus, né, um homem de alta patente, se rebaixando a Jesus, que era considerado um mendigo na época. Ele chegou e falou: Senhor, o meu criado, ele está deitado em casa, ele está paralítico, ele não anda. E eu não sei qual o motivo disso. E ele está sofrendo horrivelmente. Versículo 7. Então Jesus disse para ele: eu irei curá-lo. Jesus estava dizendo para ele: eu vou até lá curar ele. E aí o que o centurião disse para Jesus? Olha o nível de humildade desse centurião diante de Cristo. Mas o centurião respondeu: Senhor,
eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Por quê? Porque os romanos eram tidos como pessoas cruéis. Eles faziam, as suas execuções eram com um máximo de requinte de crueldade. Então ele está dizendo, ele está dizendo para Cristo, Senhor, eu reconheço que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou cidadão romano. E eu não tenho a minha fama não é boa. Basta que o Senhor que digas uma palavra e o meu criado vai ficar bom. Olha o nível de fé que esse centurião tinha, ele nem era judeu. Porque os judeus são o povo escolhido por Deus. Por que povo escolhido por Deus? Porque Deus escolheu que no meio dos judeus nasceria Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Versículo 9. Pois eu também sou homem sob autoridade. Então ele está reconhecendo que Jesus tem autoridade. Ele está falando assim, ó Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa não. Basta o Senhor falar uma única palavra e eu tenho certeza, eu tenho fé suficiente para crer que o meu criado vai ser curado, sem o Senhor precisar ir lá. E ele está explicando para Jesus, porque eu sou homem sob autoridade, com soldados às minhas ordens. Eu tenho gente, sob as minhas ordens. Então se eu só disser para ele, vai, ele vai. Se eu disser para ele, vem, ele vem. Se eu disser para outro, se eu disser para o meu criado, faça isso, ele faz. Versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. O que Jesus está dizendo aqui é assim, está dizendo para os seguidores dele, nem na cidade que eu considero como a cidade santa que o meu pai escolheu, eu achei gente com tanta fé como esse homem que nem judeu é. Mas, Jesus continua no 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse versículo é muito importante para você prestar atenção. Jesus está afirmando aqui, porque nessa época Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido. Então Jesus está dizendo que existe um lugar para onde as pessoas vão depois de morrer. Existe um lugar bom e um lugar ruim. Então Jesus está dizendo, muitos virão de muitos outros lugares fora de Israel e vão se assentar à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó, que são judeus. Então o que Jesus está dizendo? Que tem gente que não é judia, que vai subir para o reino dele, vai se assentar à mesa com todas essas pessoas. E no versículo 12 ele diz, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Quem são os filhos do reino? São os judeus que não criam nele. Porque tinha judeu que não cria em Cristo. Não acreditava em Cristo, que Cristo era o Filho de Deus. Ele falava que era Filho de Deus. E os judeus não acreditavam. O seu próprio povo. A palavra diz que Jesus veio para os seus, os judeus. E os seus não o receberam. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, primeiro Jesus lá em cima falou, existe um lugar que está Abraão, Isaque e Jacó, onde muitos se assentarão, que é o céu. E depois ele fala, e haverá os filhos de Israel, aqueles que foram escolhidos, que não vão se assentar lá, porque não creem em mim. E vão se assentar nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando do inferno aqui. Eu não vou falar sobre o inferno neste vídeo para não ficar comprido. Mas ele está falando do inferno, onde as pessoas estarão longe da graça de Deus. Lá as pessoas vão chorar de tristeza e vão ranger os dentes de dor. E não haverá mais
chance de se achegar a Deus. Porque depois que nós morremos, não existe mais chance. Todos os dias, quando nós acordamos, eu costumo dizer muito isso nos meus vídeos, que todo dia que você acorda é uma nova chance que Deus está te dando de você se aproximar dele. Porque o mundo está desse jeito, não é por culpa de Deus. É por culpa da humanidade que se afastou de Deus, que resolveu viver longe de Deus, sem o auxílio dele. As pessoas vivem fazendo coisas que não agradam a Deus. Então elas estão o quê? Se afastando de Deus. Elas preferem viver longe, porque elas podem fazer o que elas quiserem. Então lá no 13, Jesus termina. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora o criado ficou curado. Então Jesus nem foi. Como é que o homem foi curado se Jesus não foi lá? Pela fé dele. A fé, ela faz coisas extraordinárias. Mas não é a fé em mim. Porque não há nada em nós que consiga mover as coisas ao nosso favor. Não há nada em nós. Nós somos pecadores. Nós, se Jesus não viesse e morresse na cruz pelo meu e pelo seu pecado, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos, porque não teria chance nenhuma. É só através do sangue de Jesus Cristo que nós somos perdoados dos nossos pecados. Não há nada em nós não há nada que nós possamos fazer que faça Deus nos perdoar. Não adianta subir escadaria de joelho, não adianta acender vela, não adianta pedir para o santo X, o santo Y, eles não podem nos ajudar. É só através do sangue de Jesus que nós somos perdoados e somos curados. Então, essa é a primeira história que eu contei do centurião. De quê? De fé. E através da fé, o que aconteceu? A cura. O servo dele foi curado. Através da fé dele. Então, a fé e a cura, elas andam juntas, não tem como separar uma da outra. E como é que eu adquiro a fé? A fé, ela não é um pensamento positivo e ela não é também não é um mantra que você faz e as coisas acontecem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir o quê? A palavra de Deus. É só assim que a fé vem. E a fé também é um dom de Deus, é dado por Ele, não vem de você. Porque nós somos seres caídos, seres pecadores. Se fosse por nossa vontade, nós nunca creríamos em Deus, nunca ouviríamos a palavra, nunca estudaríamos a palavra dEle. Então isso é um dom dado por Ele, não vem de nós. A fé é um dom de Deus. E como é que eu sei que Deus existe? Primeiro porque a palavra me diz. Ela me confirma isso. Mas aí você vai dizer, mas isso aí é um livro que foi escrito por homens. Realmente, você está certo, você tem razão. Foi escrito por homens. Mas aqui mesmo diz que a palavra foi inspirada por Deus, para os homens escreverem. Eles não teriam como humanamente escrever as coisas que estão escritas nesse livro. E aqui está escrito tudo o que está acontecendo no mundo. Tudo que acontece no mundo está escrito aqui. É só você procurar no canal aí, tem muitos outros vídeos que eu faço, inclusive dizendo sobre as profecias deste livro. Então esta é a palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada por Ele. Não foi inspirada pelo homem. Romanos 1, 18 a 20 diz assim: provando a existência de Deus. Porque você pode... Eu vou perguntar uma coisa para você, você responda para você mesmo. Você acredita que existe o oxigênio? Provavelmente você vai responder, sim, eu acredito. Aí eu vou te perguntar, e como é que você sabe que existe o oxigênio se você não pode ver? É a mesma coisa com Deus.
O oxigênio, eu não posso ver ele, mas eu sei que ele existe. Aí você vai dizer, mas tudo bem, mas aí eu vou no hospital lá e eu vejo lá o cilindro de oxigênio. Se eu tiver com falta de ar, o cara enfia o oxigênio em mim e eu sei que eu estou respirando oxigênio. É uma prova que existe o oxigênio, correto? Mas você pode tentar fugir pela tangente para tentar explicar que Deus não existe, dizendo, mas o oxigênio existe na natureza. É por isso que nós respiramos, por causa das árvores, das plantas. Legal, muito bem, está certíssimo. E agora eu te pergunto, quem foi que criou as plantas e as árvores? Foi o homem? Não foi. O homem não tem capacidade para fazer isso. Para criar essas maravilhas que nós vemos. Então em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 a 20, diz assim: a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e injustiça dos homens, que pela injustiça detêm a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem sendo percebidos nas coisas criadas. Então o que está dizendo aqui é que a pessoa que diz que não crê em Deus, ela não tem desculpa para dizer isso. Porque a divindade de Deus está manifesta nas coisas criadas. Nas plantas, nos animais, no sol, na lua, nas estrelas e em nós mesmos. Como é que você explica uma mulher gerar outra vida dentro dela? Como é que é possível isso? Hoje a humanidade faz artificialmente. Mas aquilo que o óvulo ser fecundado pelo espermatozoide do homem é uma coisa divina, não é o homem que faz aquilo. Então aqui está dizendo que as pessoas que dizem não crer em Deus, elas não têm desculpa disso o dia que forem prestar conta com Ele. Porque quando nós morrermos, nós vamos prestar conta com Deus sobre tudo que fizemos na vida, inclusive não crer nele. E aí Deus vai perguntar, e qual a desculpa que você tem para não crer em mim? Aí a pessoa não tem o que dizer. Ele vai dizer, então, na minha palavra dizia que a minha divindade, aquilo que mostra que eu existo, está manifestado nas coisas criadas. Porque um homem, um ser humano, não pode criar aquilo que eu criei. É isso que Deus vai dizer. Então, aqui em Romanos está dizendo, está mostrando que Deus existe. A nossa vida é regida por Deus. Eu não vou aqui tirar um mérito dos médicos, tá certo? Porque os médicos, eles não são deuses, eles são instrumentos usados por Deus para nos ajudar. Mas sem Deus o médico não faz absolutamente nada. Eles são instrumentos usados por Deus. Eles não são deuses. Se Deus não quiser curar na mesa de cirurgia, Deus não cura. Então, hoje você está vivo, eu estou vivo, por milagre de Deus, por misericórdia de Deus. Porque Deus, assim aprove a Ele me deixar viver mais um tempo. E nós precisamos de Deus. Nós somos completamente dependentes dele, porque nós precisamos ser salvos. E aí você vai perguntar, mas salvo de quê? Salvo do que ainda vai vir no mundo. Tem muita coisa ruim vindo por aí. E Deus quer nos salvar. Porque tem pessoas que vão ficar aqui nesse mundo e vão sofrer o que vai acontecer ainda. Então Deus quer me salvar. Mas então eu não posso eu me salvar sozinho por mim mesmo? Não. Efésios 2, 8, 9 diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isto não é vosso, não é de vocês, não vem de vocês isso. É dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. E qual é a graça de Deus? É Ele ter entregue o Filho dele na cruz para morrer no meu e no seu lugar. É só através dele que nós somos salvos. E somos salvos por quê também? Pela fé. E isso não é vosso, não vem de vocês. A fé não vem de vocês. É um dom dado por Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E por que é assim? E vocês não são salvos por obras. Não existe nada, é aquilo que eu falei, não existe nada que você possa fazer que te salve do que está por vir, que te salve da condenação eterna. Nada, não existe nada que você possa fazer. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Para ninguém ficar achando, eu sou bom, eu me salvo, eu posso me salvar. Então eu posso ajudar a velhinha a atravessar a rua, o cego, posso dar comida para aquele que não tem, e eu estou me salvando assim, pelas minhas obras. Não, não adianta. Isso é uma obrigação nossa. Para quê? Para que eu não me glorie, para não achar que eu sou o bambambam, que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Por isso que nós não podemos nos salvar. Então, a salvação vem pela graça de Deus. Não há nada que você possa fazer para se salvar. Então, você passa por uma cirurgia de risco, uma cirurgia delicada. É só a graça de Deus que vai te salvar daquilo. Não importa se você foi uma boa pessoa, se você deu comida pro sem teto, se você doou roupa para alguém, se você ajudou o cego a atravessar a rua, nada disso importa. Nada disso te salva, nada disso te leva para o céu. É a graça de Deus através da fé que é dada por Ele. E como eu estava falando dos médicos, eu não estou tirando o mérito deles para ajudar a curar as pessoas. Porque o médico, ele tem inteligência e tem sabedoria. E da onde vem a sabedoria que ele tem? É dos livros que ele estuda durante 8, 10 anos lá? Não, não é. Provérbios 2:6 diz assim: porque o Senhor, olha bem, não está falando que é o livro, não está falando que é a faculdade de 10 anos, porque o Senhor dá sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e a compreensão. É Ele que dá sabedoria. Sabedoria, inteligência não vem de nós, Ele nos dá. E aí nós, com o decorrer dos nossos anos, do nosso crescimento, com o decorrer da nossa vida, nós vamos adquirindo inteligência pela sabedoria de Deus, que Ele nos capacita para isso. Então os médicos não são deuses. Eles nos curam com a ajuda de Deus, por intermédio de Deus. Eles são só um canal que Deus usa. Assim como eu sou usado como um canal para transmitir a palavra dele para você. A sabedoria não vem de mim. E aí você deve estar se perguntando, puxa vida, eu estou ouvindo tudo isso daí, nunca tinha ouvido isso na minha vida, e eu quero ser salvo. Como é que eu faço para ser salvo? João 3:36. Nós falamos de cura, né? Agora vou falar de fé. João 3:36. Olha aí, seu João. Tá vendo onde vem o nome do Senhor? Até o nome do Senhor é bíblico. E o Senhor sabia disso? Acho que sabia, né? João 3:36. Presta atenção, seu João, o que está falando aqui. E você também aí que não crê, que já perdeu a fé em Deus e que nunca creu. Por isso, assim, vou voltar um antes. 35. O Pai ama o Filho. Está falando de Deus e Cristo. E todas as coisas entregou em suas mãos. Então Deus entregou tudo nas mãos de Cristo. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem é desobediente ao Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, olha o que está dizendo aqui. Quem crê em Cristo tem a vida eterna, porque quem crê em Cristo crê em Deus, porque eles são um só. É difícil explicar isso agora. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É muito complexo e longo para explicar. Mas os três são um só. Eles estão ligados. Então, se eu creio no Filho, que ele ressuscitou dos mortos, eu vou ser salvo. Se eu crer que ele pode me curar, se eu crer que ele pode transformar a minha vida, eu vou ser salvo. Vou herdar a vida eterna, vou sentar na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó, que nem eu li naqueles versículos anteriores. Mas tem o contrário também. Quem é desobediente ao Filho, quem não crê nele e quem não obedece à palavra, esse livro, não verá a vida. Mas que vida? A vida eterna. Não vai ver a vida eterna, não vai desfrutar da vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. O inferno não é nada mais nem nada menos do que a ira de Deus. É isso que é o inferno, é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se eu não crer no Filho de Deus, eu não vou herdar a vida eterna. Porque tudo isso que nós temos aqui é passageiro. Isso vai passar. Esse mundo que nós conhecemos, esse mundo podre, esse mundo corrupto, esse mundo desigual, desonesto, ele vai passar, ele vai acabar. Porque Jesus Cristo vai voltar uma segunda vez para buscar aqueles que creram nele. E aí tudo aqui vai ser feito novo. Tudo vai ser feito novo. E nós vamos habitar nesse mundo governado não mais por pessoas inescrupulosas, maldosas, sem coração, mas vai ser governado por um Deus justo. E todos serão tratados com igualdade. Então é isso que João 3,36 diz, seu João. Esse João foi um apóstolo de Cristo. E ele foi o último a morrer. Porque todos os outros 11 foram martirizados, eles foram assassinados. E este Deus guardou para que ele tivesse a revelação do que viria a acontecer no fim dos tempos, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, seu João, o senhor tem o nome de um apóstolo importante, não que os outros não fossem, mas ele foi um apóstolo privilegiado, porque Deus deu a ele a revelação das coisas que viriam acontecer no futuro, que está lá em Apocalipse. Isso é o que eu gostaria de falar. E como é que eu me achego a Deus, a Cristo? Muito simples. Romanos, capítulo 10, no versículo 9 ao 13, diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, com a minha boca, eu tenho que declarar: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu único, suficiente e eterno Salvador. E eu creio aqui no meu coração, agora eu creio que Deus ressuscitou o Senhor dos mortos. Aí você é salvo. Não é complicado, é muito simples. No versículo 10, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, no seu coração, você crê que Deus é um Deus justo. E com a sua boca, você confessa para poder ser salvo. É muito simples.
Deus é simples, Jesus é simples, é muita simplicidade. Ele nos ama. Deus, Ele me ama e te ama, mesmo sabendo que às vezes nós temos uma recaída que botamos em xeque a providência dEle. E botamos em xeque a existência dEle. Mesmo assim Ele nos ama, porque o amor dEle é incondicional. Mas Deus é justo. E Ele não pode deixar de executar sua justiça. É isso que muitas pessoas não entendem, a soberania de Deus. Porque Deus, Ele é soberano. E eu quero ler mais um versículo para testificar aqui que Deus, que criou todas as coisas, então Ele existe. Gênesis 1, que diz assim: no princípio, Deus criou. Aqui não está falando que foi o cientista que criou. Aqui não está dizendo que foi o Big Bang que criou. Aqui está dizendo que Deus criou os céus e a terra. A ciência, ela está querendo tirar Deus da jogada. Essa teoria do Big Bang foi criada por um padre juntamente com Charles Darwin para tirar o crédito de Deus. Que o Big Bang, que tudo se criou numa explosão, é tudo mentira, é tudo balela. Assim como o Charles Darwin, se você procura a história dele, vai ler a história de Charles Darwin. Ele cria que existia um ser supremo que criou todas as coisas. Mas o que aconteceu? É o que disse no começo. Ele teve um trauma grande porque ele perdeu um filho, ou uma filha, se eu não me engano, não me recordo direito. Ele amava demais os filhos, mas aquela filha tinha um xodó por ela. Acho que é filha, se eu não me engano, ela chamava Anne. Se eu não me engano, não vou dar certeza aqui. Mas procure a história de Charles Darwin. E aí ele se decepcionou com Deus. Ele falou, não existe Deus nenhum. Você não deixava minha filha morrer. Mas por quê? Porque Charles Darwin não entendia a soberania de Deus. Ele deu a vida, ele criou tudo. Então tudo é dele. Ele pode tirar a vida de quem ele quiser, a hora que ele quiser e como ele quiser. E o que significa soberania? Soberania, o que é? É a superioridade derivada da autoridade. Então Deus, Ele criou tudo, então Ele tem soberania e autoridade sobre tudo. E as pessoas querem questionar isso. A ciência quer tirar Deus da jogada, dizer que Deus não existe. Então ela é derivada do quê? De autoridade, de domínio e de poder. E o que significa isso? Isso não é delegável e nem renunciável. Ele não delega isso para ninguém e ninguém tira ele desse cargo. Charles Darwin, ele inventou a teoria da evolução, que nós, seres humanos, evoluímos do macaco. Será que isso é verdade? O que a palavra diz sobre isso? A Bíblia, ela explica sobre tudo, que todas as dúvidas do ser humano podem ser tiradas aqui na Bíblia. As pessoas não querem ler, as pessoas não querem saber disso. É por isso que o mundo sofre. A palavra diz assim, meu povo sofre, isso é Deus falando, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento de Deus. As pessoas não querem saber. Então será que nós somos feitos dos macacos mesmo? Gênesis 1, versículo 26 diz assim: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele não disse façamos o homem conforme a semelhança do macaco. Deus não disse isso. Quando ele disse façamos, ele estava falando com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Ele falou, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Mas como é essa imagem e semelhança? Não é só física, porque Deus, ele é espírito. A Bíblia diz que Deus, ele é espírito. Ele não tem uma forma definida.
Então, nós fomos feitos lá no início na criação com a mente de Cristo, com a moral com a mente de Deus, com os padrões morais de Deus e com os padrões intelectuais de Deus. Isso significa imagem e semelhança. E aí, Deus formou o homem da onde? Do pelo do macaco? Não, não foi. Gênesis 2, versículo 7 diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então, o que Deus fez? Ele tirou o homem pegou o pó da terra e formou a gente do jeito que ele queria. Charles Darwin se aproveitou da semelhança que os macacos, os símios, têm com o ser humano e quis impor essa mentira para a humanidade, para tirar o crédito de Deus, porque ele estava magoado que Deus tinha levado a filha dele e levou mais uns 2 ou 3 filhos, eu não me lembro, e pesquisa aí a história que você vai ver. Ele perdeu mais 2 ou 3 filhos, ele teve 10 filhos, e se eu não me engano ele perdeu 3. Charles Darwin estava magoado, estava ferido, porque perdeu um ente querido, foi aquilo que eu disse no começo. Então o homem foi feito do pó da terra, e para lá nós vamos voltar. Nós somos pó, e para o pó nós voltaremos. Nós não somos feitos do macaco. Tanto que se você cremar uma pessoa, o que vai sobrar dela? É pelo de macaco? Não, é pó. É aquilo que está dizendo a palavra não mente. Essa palavra é viva e verdadeira. Nós viramos pó, nós voltamos de onde nós viemos. Olha o que diz em Eclesiastes. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra, de onde ele veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o que aconteceu lá em Gênesis 2 que eu li? Deus fez o homem do pó e soprou. Então era um boneco, o homem era um boneco, sem vida nenhuma. E o que diz lá? Que Deus formou o homem do pó da terra e fez o quê? E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E aí o que aconteceu? E o homem se tornou alma vivente. Então, nós somos pó e para nós vamos voltar. A palavra está confirmando que existe um Deus que nos fez. Então esse fôlego de vida que ele soprou é o nosso espírito. Nós, seres humanos, somos seres dicótomos. O que significa isso? Que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Então, nós temos um espírito dentro de nós que é eterno. Está dizendo lá que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Nós vamos morrer, nosso corpo vai ser comido por bichos, mas o nosso espírito vai voltar para Deus. E aí ele vai julgar esse espírito. E aí ou vai ser condenado ou vai ser absolvido. Nós seremos condenados ou absolvidos. Então, aqui está provando que Deus existe. E é necessário, é urgente que nós nos aproximemos dele. Para que nós não soframos a ira dele. Embora ele seja um Deus bom, ele é um Deus justo. E ele é um Deus irado. Muitas igrejas aí passam a imagem de um Deus Papai Noel, que só abençoa as pessoas, que só trata, meu filhinho. Não é assim, Deus não é assim. Deus é um Deus justo, mas ele é um Deus amoroso, ele nos ama, mas ele é um Deus justo. Ele exige de nós obediência. É só assim que nós podemos agradar a Deus. E a palavra diz que tem uma outra coisa também que agrada a Deus. Ela diz que sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. É impossível agradar a Ele.
Nós temos urgência, a humanidade tem urgência de se aproximar de Deus. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, eu não posso falar o nome, essa doença, é juízo de Deus para a humanidade se consertar. Então nós precisamos, é urgente isso, se aproximar de Deus. Bom, e como eu disse no começo, eu tenho 3 histórias. A primeira eu já contei, de fé e milagre. A segunda e a terceira é de uma família, é o filho e a mãe. Mas eu vou contar primeiro do filho. Esta mãe estava grávida deste filho, e no 6º mês de gravidez, preste atenção, no 6º mês de gravidez, isso há 45 anos atrás, uma época que a ciência e a medicina não estavam tão avançadas assim. Essa mãe caiu dentro de casa e teve que ir às pressas para ter o filho, porque o filho ia nascer. E quando colocaram essa mãe na mesa de cirurgia, o filho saiu. Não precisou cortar nada, o filho saiu. Vamos dizer, esse filho foi cuspido para fora, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Esse filho nasceu de 6 meses. E essa mãe, então, conversando com os médicos diziam para ela: olha, mãe, não cria muita expectativa não, porque o seu filho não vai voltar para casa. Então, vê se isso é coisa de um médico dizer para uma mãe. E dizia para ela, não cria muita esperança não, porque o seu filho pode ser que não volte para casa. E essa mãe entrou em desespero, né? E esse filho, essa criança, ela ficou 6 meses numa incubadora. A mãe foi embora para casa. E essa mãe ia visitar esse filho quase todos os dias, junto com a avó da criança, todos os dias no hospital. Essa criança ficou 6 meses numa incubadora. E o que aconteceu? Essa criança foi embora para casa. Foi embora para casa e, ao contrário do que os médicos disseram, essa criança sobreviveu. E a história da mãe, agora, é a terceira história. Então, voltando, essa mãe, ela tinha muita fé em Deus. E ela pedia: Senhor, olha, cura meu filho. Então, cura meu filho. Meu filho, os médicos estão dizendo que ele não vai sobreviver, mas eu não acredito nisso, não sei o quê. Então, naquela época, não existiam meios para se sustentar uma criança de 6 meses, viva. E tem um detalhe: todas as crianças que estavam lá no berçário nasceram prematuras. E só essa criança sobreviveu. Ah, Deus foi injusto com as outras? Não. Talvez Deus tenha um propósito para essa criança que sobreviveu. É o que eu disse, a soberania de Deus a gente não pode questionar. Não tem como eu perguntar: por que Deus levou as outras e não levou esse? Eu não sei. Eu não posso responder isso. Mas é a soberania dele sendo usada. Então, isso é uma história de fé dessa mãe, e esse filho é um milagre de Deus. Ele foi curado. Essa criança não tinha sobrancelhas, porque nasceu de 6 meses, não tinha as unhas, não tinha nada. Parecia um filhote de rato, todo pelado, sem nada. Então, é uma história de fé, né, e de cura, porque Deus cura. E a terceira história? A terceira história é dessa mãe que teve esse filho. Muitos anos depois, quando esse filho tinha, sei lá, uns 38 anos, mais ou menos, essa mãe descobriu que estava com câncer do intestino grosso. Aí, há muitos anos atrás, a ciência já estava, né, adiantada e tal, a medicina. Mas, quando você recebia uma notícia de que você está com câncer, a pessoa já achava: estou morto. E essa mãe
ela tinha fé e juntou a fé de outras pessoas que oravam por ela, como o filho, o próprio filho, né, a família, os familiares oravam por essa mãe. E o que aconteceu? Ela foi curada, ela teve 1 metro do intestino grosso dela retirado. E ela foi curada do câncer. O câncer desapareceu. E eu vou contar uma quarta história ainda. O câncer desapareceu, ela foi curada. O filho dessa mesma mulher, muitos anos depois, ele teve hepatite C. Hepatite C também era uma sentença de morte, porque era uma doença que ninguém conhecia. E não existia cura para ela. E o filho tratou 18 anos e foi curado da hepatite C. Porque a hepatite C ela não tem sintomas. Então o filho dela foi curado da hepatite. E o médico mandou fazer vários exames porque não acreditava que o filho tinha sido curado. Eu falei, não é possível, vamos fazer uns exames aí. Não é possível que você foi curado. E o filho foi curado. Tomou medicamentos? Tomou. Eram medicamentos experimentais na época. Mas foi Deus que curou, porque o médico não acreditava que tinha zerado a taxa de vírus do sangue. E naquela época, de todas as pessoas que tinham contraído essa doença, o filho dessa mulher foi o primeiro a ser curado. O primeiro a ser curado. Então, são histórias verdadeiras. Uma é bíblica, que está registrada na Bíblia. As outras são histórias reais. De pessoas que foram curadas. Através da fé. Porque é só através da fé que a pessoa pode ser curada. E agora vem a cereja do bolo dessas histórias, dessas últimas 3 histórias. Essa criança de 6 meses é essa que está falando com vocês agora. Sou eu. E essa pessoa que teve câncer foi minha mãe, que foi curada do câncer. E eu tive hepatite C. E eu fui curado da hepatite C. Porque a hepatite C, o que ela faz? Ela endurece o fígado da pessoa e a pessoa morre. Morre por quê? Porque vai ter que ficar na fila esperando transplante. Então, seu João, você que está me assistindo aí do outro lado que eu não conheço, Deus existe e Ele faz maravilhas até hoje ainda, como fazia antigamente. O que eu preciso? Ter fé. O Senhor está vivo hoje aí. Acredito que esteja assistindo o vídeo. E eu espero que esse vídeo, ao chegar, encontre o Senhor gozando de muita saúde. O Senhor só está aí por um milagre de Deus. Porque Ele quis que o Senhor estivesse aí, talvez para assistir esse vídeo. Talvez muitas outras pessoas falaram de Cristo para o Senhor, do amor de Deus, do amor de Jesus, e o Senhor não acreditou. Então essa é mais uma chance que Deus está dando. E essa mensagem é Deus que está falando com vocês, não sou eu que estou falando da minha cabeça. É Deus que está se comunicando com vocês através da palavra dele. Então essa mensagem que eu gostaria de deixar para você, que você possa refletir nessa mensagem e creia. É que nem eu li em Romanos 1, no versículo 8, as coisas, a existência de Deus, a soberania dele e a maravilha dele está expressa nas coisas que se podem ver na natureza, em nós mesmos. Deus existe e Ele quer se apresentar a você. Então que você possa refletir sobre essa palavra. Assim, antes de terminar, eu também não cria em Deus. Eu fui crer em Deus com 22 anos, que Ele se revelou a mim. Então, por que Ele me deixou sobreviver? Porque eu nasci de 6 meses, eu pesava 1,2 kg. Eu pesava 1,2 kg. Qual é a chance de uma criança dessa sobreviver? Por que Deus me deu a chance de viver? Para poder proclamar a palavra dele. Para poder dizer a Ele que Ele ama você também. E que Ele pode curar você também. Basta você ter fé. Porque como a palavra diz, sem fé
é impossível agradar a Deus. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.